Vamos falar primeiramente, lembrar aqui para você, a questão relacionada a Carla Zambelli, porque ela foi condenada em 2 processos lá no Supremo Tribunal Federal, transitado e julgado. Então vamos te lembrar do que a gente está falando. Um desses casos, ela recebeu uma pena de 10 anos de prisão por invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Está lembrado que ela pagou um hacker, inclusive para colocar lá que o próprio Alexandre de Moraes mandava se prender? Então, o Supremo Tribunal Federal impôs a perda do mandato e também a inexigibilidade e uma indenização de R$ 2 milhões. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Logo depois, alguns meses, vem uma outra condenação, uma segunda condenação. Essa de 5 anos e 3 meses de prisão para a perseguição que ela fez armada, um apoiador do presidente Lula na véspera do segundo turno nas ruas de São Paulo. Isso foi lá em 2022. Neste caso, o Supremo também impôs a perda de mandato, a multa que é relacionada a 400 salários mínimos. Bom, pessoal, boa tarde a todos. A gente tem muitos caminhos para ir, mas vamos começar falando um pouco dessa questão, né? Que a gente olha ali para o que o plenário da Câmara fez nessa madrugada. Começamos o dia de ontem, todo mundo dizendo que ela e Glauber a gente trata daqui a pouco, estavam ali com destino muito já definido, mas quando a gente olha na madrugada, mudou-se tudo. Inclusive, uma deputada com 2 condenações foragidas e presa na Itália, agora mantém o cargo de deputada federal. Vamos lá, quem dá a largada? Sabe que eu sou visita aqui, né? Posso começar, e foi muito impressionante, né, Marcelo? Quero até trazer à memória o Em Pauta ontem, né? Porque a gente estava em tempo real acompanhando uma reviravolta nessa palavra engraçada da língua portuguesa, porque tudo indicava um plano, né, gestado a partir da quarta-feira, da manhã de quarta-feira, que juntou essas apreciações sobre os deputados condenados, o deputado em autoexílio e o caso da quebra de decoro do Glauber. E tudo apontava por um pacote que parecia muito amarrado, em que todos eles, em alguma medida, Ramagem e Carla, seriam cassados, Glauber também, e Eduardo Bolsonaro perderia por falta. E ontem à noite foi absolutamente surpreendente a gente acompanhar, primeiro, uma articulação da base de esquerda, né, de parlamentares de esquerda, partidos de esquerda, com o governo, na direção de mover a punição do Glauber, e mais tarde essa decisão relacionada a Carla Zambelli. Eu chamo a atenção para a diferença, né, de se tratar de uma parlamentar condenada, com trânsito em julgado, presa em outro país, porque ela fugiu do Brasil antes do trânsito em julgado, com processo de extradição em andamento, sem a menor condição, por óbvio, por tudo isso que já foi mencionado, de cumprir as funções parlamentares, e ainda assim ela não ter sido cassada. E não tendo sido cassada, embora a condição dela continue a mesma, sem menor possibilidade de cumprir o mandato, ela também não perde a elegibilidade, né? Em tese, com a cassação no plenário, ela ficaria também inelegível, que é outro debate decorrente dessas decisões da Câmara. Então, é absolutamente surpreendente e algo inusitado você ter uma parlamentar. Já tivemos até parlamentar preso e pediu autorização para sair, né, para ir para o semiaberto e cumprir suas obrigações. No caso da Carla Zambelli, isso é absolutamente impraticável, e ainda assim ela manteve o mandato por uma resistência, aí digo, da Câmara, da mesa diretora de Hugo Mota, de tomar a decisão protocolar de cassar o mandato a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho o seguinte, que perdoar a Carla Zambelli, manter o mandato dela, é um absurdo. É completamente... Agora, o Congresso pode fazer isso, pela lei. E o ministro Alexandre de Moraes se antecipou aos fatos. Ele alega que, como ela não vai poder permanecer na atuação presencial
do mandato, ela logo perderá esse mandato por falta. Então, podia logo cassar. Aí eu acho que o Congresso tem todo o direito de dizer não, senhor, não concordo. É um absurdo não concordar, mas não concordar com a perda de mandato dela, mas é correto, do ponto de vista legal. Agora, daqui a uns dias, o Hugo Mota vai ter que caçar a Zambelli, porque ela não vai aparecer, não vai trabalhar, e ele vai ter que caçar o mandato dela na mesa diretora. Na mesa diretora. Por falta. Por falta. Mas aí ela não fica inelegível, salvo se a decisão judicial... Mas ela não foi condenada por a inelegibilidade também? Então, essa é a dúvida, porque aí não seria um descumprimento ou não? Porque o Supremo condena ela. Tem um choque tem que ver quando as faltas se confirmarem. Né? Mas eu acho que ela vai continuar inelegível, porque ali nessa primeira condenação, a perda de mandato a inelegibilidade não é uma consequência da perda de mandato, são duas penas. São duas sentenças. Acho que sim. Então, deixa eu colocar aqui deixa eu só colocar antes de chamar o Valdo, que o Caruso pediu para a gente organizar os nossos pensamentos aqui, porque a gente quer te mostrar quando então que a lei diz, né, que o deputado pode perder o mandato. Então vamos te explicar quais são as situações em que a lei está prevendo lá a perda de mandato de parlamentares. Estamos falando o seguinte: de acordo com a Constituição, essa perda acontece em 6 situações. Quando o parlamentar desobedece restrições previstas no texto constitucional, quando há uma quebra de decoro parlamentar ou a condenação é penal definitiva. Tem a perda também, que é por deliberação do plenário, por maioria absoluta lá na Casa Legislativa. É isso que a gente estava, inclusive, contando os votos ontem para saber se isso aconteceria ou não. Já se o parlamentar faltar, discussão que tínhamos agora, 1/3 das sessões ordinárias e perder ou ter suspensos os direitos políticos ou por decisão da Justiça Eleitoral. Aí a perda não se dá de forma automática, mas por justamente uma declaração do comando da Câmara ou do Senado. Mas se a perda de mandato de parlamentares condenados já gerou debates no Supremo Tribunal Federal e no Congresso nos últimos anos, a gente sabe que isso não vai parar agora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento de que essa perda é automática, ela seria automática pela inabilidade do exercício do mandato, em caso do regime fechado. Como é que você vai estar preso e como é que você vai lá no Congresso votar e participar? Não tem como. É isso que o Merval estava falando, por exemplo, que diz na sentença da Carla Zambelli em relação aos casos que ela foi condenada, onde um relator é Alexandre de Moraes e outro é o Gilmar Mendes. Já no Congresso Nacional, a condenação penal definitiva faria parte de uma decisão tomada pelo plenário, que é isso que a gente está te mostrando que aconteceu hoje. E aí teria que ter uma maioria absoluta da Casa Legislativa. Bom, Valdo, aqui estão as questões escritas na lei e a gente sabe que há interpretação, tanto da Câmara quanto do Supremo Tribunal Federal. Olha, primeiro, boa tarde, Marcelo, boa tarde, amigos, assinantes, quinta-feira iluminada para todos nós. Marcelo, nós já temos precedentes relacionados a essa situação. Por exemplo, eu não me recordo o nome, mas teve 2 deputados que estavam condenados ali, cumprindo o regime semiaberto, né? Dormiam na prisão, mas como eles podiam sair para trabalhar, eles continuavam exercendo o mandato, né? Porque eles estavam no semiaberto. Dormia na prisão, durante o dia podia trabalhar, então ia para a Câmara. Me lembro até que uma vez um desses deputados, ou senador, pediu uma prorrogação do prazo, que ele tinha que voltar para a prisão, porque havia uma votação importante no Congresso. E até foi concedido. Ele voltou e depois retornou para a prisão. No caso do regime fechado por um período acima de 4 anos, o Supremo entende que a perda do mandato é automática. Foi assim, por exemplo, com o deputado Daniel Silveira. E assim foi feito pela mesa da Câmara na época. Simplesmente foi lá e cassou o mandato dele. Então, esse é o entendimento. Quando você está condenado por um prazo acima de 4 anos, transitado em julgado, a perda é automática. É o caso de Carla Zambelli. Então, ela perderia o mandato porque está condenada a mais desse período, vai ter as faltas. Ela ainda não tem as faltas ainda suficientes para perder o mandato só pela falta. Acho que só no ano que vem que ela completaria ali
um terço de falta. Nesse ano, não. Ela não completa ainda o período. Então, tem essas questões. Conversando com ministros da Suprema Corte no dia de hoje, conversei com 4 deles, todos eles são unânimes. A Câmara descumpriu uma decisão judicial, que a decisão judicial mandava a mesa diretora cumprir o que estava escrito. Foi condenada, trânsito em julgado, no caso dela 2, né? 2 processos, 2 ações, ela perde mandato automaticamente. O Hugo Mota, inicialmente, chegou a falar, a mesa diretora vai decidir. Depois veio uma pressão do PL, ele mudou. Não, vou mandar para a CCJ e depois vai para o plenário. Agora, o que pode acontecer? Segundo esses ministros que eu conversei, tecnicamente, o Supremo pode revogar essa decisão da Câmara. Mas pode ser encontrada alguma outra saída, como foi o caso do Donadon, em que foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Tomou a decisão, aí o Congresso analisou de novo e cassou o mandato dele. Então, hoje, tecnicamente, segundo esses ministros, a decisão da Câmara pode ser revogada. O Lindbergh Farias, líder do PT, vai entrar ainda hoje com um mandado de segurança pedindo exatamente isso, para que o Supremo mande à Câmara cumprir a decisão judicial. Agora, tem ministro achando que a melhor forma seria uma negociação, para evitar um novo confronto entre STF e Câmara dos Deputados. Marcelo? A pergunta que a gente se faz é negociação, né? Você negocia cumprimento de pena? O Supremo Tribunal Federal não tem uma decisão, 2 condenações? Você vai negociar com o Congresso Nacional, né, Valdo? O Valdo falava das faltas, Otávio, eu quero te ouvir, e a Elisa Clavari fala para a gente por que nesse caso não se aplicaria imediatamente a Carla Zambelli. Porque até o momento aconteceram 114 sessões, né? E ela teria que ter pelo menos 38 faltas, ela tem 26, então ainda não daria para aplicar automaticamente por faltas, porque faltariam pelo menos ali 38, 12 sessões para ela alcançar esse número. Olha, para mim está claro que tem um problema com Alexandre de Moraes, mas não é um problema só com Alexandre de Moraes. A casa tem, em diversas ocasiões, rejeitado a possibilidade de caçar alguém que esteja preso, que é o óbvio, se a pessoa está presa, está condenada, é falta de decoro. É falta de decoro, a Justiça já examinou. Né? Não cabe à Câmara rever a decisão da Justiça, cabe à Câmara saber se tem decoro ou não. Uma pessoa condenada a 10 anos, que corre com a arma na mão atrás de uma pessoa, falsifica um mandado da Justiça, manda prender o próprio Alexandre de Moraes, falsifica. Isso não é quebra de decoro? O presidente de uma Assembleia que ajuda ou se omite na fuga de um deputado, isso não é quebra de decoro? Então, assim, um dos acusados, dos personagens ontem era o Glauber Braga. Vamos falar dele. Glauber Rocha. O Rocha, mas é toda hora. Virou um grande personagem. Diretor. Glauber Rocha era o diretor. Glauber Braga. Aquilo que acontecia. Era por falta de decoro lá, por ter chutado uma pessoa. Quer dizer, como é que a mesma Câmara acha que chutar alguém é quebra de decoro e ficar preso, condenado 10 anos, falsificar? Isso aí armado atrás. Armado atrás. Agora, só para lembrar, dos deputados... Oi. Não, é que a própria punição, né? Quer dizer, a quebra de decoro levou a uma suspensão de 6 meses do mandato do deputado Glauber. E estar presa com trânsito em julgado na Itália... Foragida, não né? Foragida e presa. Não tem nenhuma punição.